Olá, seja muito bem-vindo a este quinto vídeo da série Sabedoria de Salomão. Nós estamos aqui tratando a respeito desse tema tão interessante, tão importante para a vida dos seres humanos, porque a questão é essa: se você tem sabedoria, então você sabe como não se meter em problemas, você sabe como se desviar dos problemas e também você sabe como sair dos problemas. Salomão colocava aquilo que ele chamava de princípios. O que é princípio? Princípio é uma coisa que está no começo, que é a base. Sem isso você não consegue chegar ao fim, que é a sabedoria. Então, Salomão colocava 4 princípios. 4. Nós já falamos dos 3 primeiros, eu considero-os como muito relevantes e este também como fantástico, na verdade, enigmático talvez. Salomão dizia que a sabedoria habita no silêncio. Veja que coisa interessante. Nós vivemos num mundo tão barulhento, no mundo em que as pessoas querem falar de tudo. Aliás, no mundo em que as pessoas falam a cada instante sobre tudo o que acontece em suas vidas, os seus sonhos, as suas experiências. E, claro, se Salomão estiver certo, e eu creio que ele está certo, este tipo de atitude traz muitos problemas. Muitos problemas. Veja, por exemplo, uma situação. Salomão falava que um homem tolo, ele se chegar em um determinado lugar e permanecer calado, vai sair dali tido como uma pessoa sábia, simplesmente porque ele não falou da sua tolice, ele não falou as asneiras que talvez falaria e passa a ter algumas vantagens competitivas. E quais são elas? Eles começam a ouvir opiniões diferentes, experiências diferentes, visões diferentes, e este ouvir faz com que as pessoas, mesmo que tolas, comecem a aprender e a saber. E quando elas aprendem e sabem, então elas começam a ser mais sábias. Por outro lado, Al Ries sempre falava, ali a partir dos anos 60, 70, do século 20, que mais importante do que ser é parecer ser. Quando você não parece ser uma pessoa tola, você não mostra as asneiras que muitas vezes tem na sua mente, porque muitas vezes você não é a pessoa 100% assertiva, eu também não sou 100% das vezes, mas o fato de nós não sabermos não quer dizer que as pessoas saibam que nós não sabemos. E então, a melhor coisa que você pode fazer diante de uma situação que você não sabe é não tentar parecer que sabe falando de uma coisa que você não sabe. Você vai parecer ser uma pessoa insensata, tola, boba e que está realmente falando asneira. Essa é a lógica de Salomão, mas não a única quando se fala do silêncio, não é? Eu conheço muitas pessoas, por exemplo, que ficam falando as suas verdades por aí, as coisas que acredita, as coisas que sonha e ficam afirmando tacitamente. Ao fazer isso, você claramente demonstra aquilo que pensa, mas claramente você também pode estar se colocando num grande perigo, porque há inimigos em todos os pontos, há pessoas que gostariam de saber claramente como você pensa para fazer as coisas contra você ou lutar contra os seus sonhos, ou pior ainda, há tantas pessoas que contam os seus sonhos, os seus planos claramente antes de tê-los realizado, que então coloca esses sonhos e esses planos em perigo, não só de ser derrubado, mas principalmente de ser copiado. Pode ser que alguém olhe e ouça aquilo e pense: puxa, que ideia legal! Ainda bem que essa pessoa não fez ainda. Eu vou fazer antes dela e vou tomar esse mérito para mim. Quando você não fala, então as pessoas não sabem. E como elas não sabem,
elas não têm como tomar isso de você. E ao não tomar isso de você, a oportunidade é sua. Se você começar a fazer silenciosamente, se você começar a construir silenciosamente, você vai ter muito menos resistências na construção daquilo que você estiver projetando, realizando ou entrando como projeto na sua vida. E isso é sabedoria, porque isso é saber fazer, diminuir as dificuldades, diminuir as resistências, diminuir as armadilhas ao longo do caminho, vai fazer com que nessa sua vida que é curta, nós dificilmente vamos chegar aos 200, 300 anos, vamos ter talvez aí 70, 80, então é uma vida passageira, é curta, nós talvez não consigamos fazer tantas grandes coisas na vida. Então, quando nós falamos menos, temos menos resistências, nós vamos ao longo da caminhada conseguindo fazer mais, entregar mais, realizar mais. E as pessoas começam a olhar para você ou para mim e pensar: puxa vida, como é que essa pessoa consegue fazer tão mais do que eu? Grande parte desse segredo tem a ver com o silêncio, tem a ver com você sonhar só com você, tem a ver com você guardar os seus segredos, tem a ver com você ter apenas para si as suas grandes esperanças, ter apenas para si os seus projetos enquanto você ainda não tem força plena de realizá-los, porque quanto mais você compartilhar, mais em perigo você vai estar. Salomão dizia também a respeito de uma coisa que muito me inculcou quando eu li a primeira vez. Ele diz assim, que nós não devemos ser nessa vida nem tão verdadeiros e nem tão justos, porque ele já tinha visto muitos padecerem por excesso de verdade e excesso de justiça. Muitas vezes é importante nós, embora tenhamos a razão, saibamos exatamente o que estamos fazendo, mas mesmo assim, naquela situação, talvez seja melhor não parecer que sejamos os mais sensatos, os que mais sabem. Porque o que importa é o resultado final, não é verdade? O caminho também importa, mas veja, no final está a grande diferença. O sábio vai conseguir chegar ao final da melhor forma possível. E isso pressupõe talvez nem tanta verdade, nem tanta justiça, um pouco menos de recato, um pouco menos de falar muito, um pouco menos de palavrório, um pouco menos de exposição desnecessária. Todas as pessoas, todos os projetos têm fragilidades e eles podem ser atacados. Normalmente, nós somos atacados naquele ponto em que somos frágeis. O doutor Lai Ribeiro fala muito sobre isso. Ele diz que nós somos semelhantes a uma corrente, a nossa vida é assim, os nossos projetos são assim, e que nessa corrente nós temos elos. E esses elos normalmente se rompem naqueles pontos que são frágeis. Veja, se você tem 12 pontos no seu projeto, digamos a sua saúde, você talvez tenha um coração muito bom, mas você talvez tenha um rim muito ruim. E o seu rim vai matar tudo no seu corpo, inclusive o seu bom coração. É preciso ter harmonia, ter o todo. E exatamente isso, muitas vezes você é uma pessoa temerosa em quebrar os marcos antigos, princípio número 1. Muitas vezes você é uma pessoa que olha os conselheiros, ouve bastante. Muitas vezes você busca aqueles caminhos do sucesso, princípio número 2. E claro, quando você vai juntando os princípios, você pode ter todos. Mas se você, ao longo dessas descobertas e dessas caminhadas, você começar
a falar demais antes do tempo devido, certamente você não é uma pessoa sábia e você precisa repensar nisso. Os britânicos têm uma história interessante para ilustrar essa questão. Certa vez, eu falando com um amigo britânico, ele disse: sobre o que vocês conversam no Brasil? Porque eu vejo que vocês falam tanto. E eu perguntei para ele: sobre o que vocês conversam lá na Inglaterra? Ele disse: sobre o tempo. Nós nos encontramos na rua e então, naturalmente, é quem diz bom dia, boa tarde, boa noite, como vai, tudo bem? A pessoa diz tudo bem. E a pessoa naturalmente olha para o céu e diz parece que vai chover. E o outro diz eu também acho, mas não tanto. Talvez chuva fino. E o outro choverá grosso. E eu fiquei então cismado com aquilo e questionei, mas por que sobre o tempo? Quando nós estamos falando sobre o tempo, não estamos falando sobre nada. Ninguém está se colocando em risco, estamos tendo uma boa conversa. Isso tem a ver com sabedoria, de acordo com este princípio de Salomão. Falar, mas não o que importa. E quando falar o que importa, apenas quando já se cumpriu. A teoria de Salomão é muito interessante. Eu desejo a você muita sabedoria, muita eficiência, muita eficácia. Isso existe também no mundo das empresas. Você tem lá os seus projetos, mas é importante ficar silenciosamente aguardando o tempo certo de dizer o que deve ser dito. Um grande abraço. Em breve nós vamos fazer uma conclusão prática sobre isso. Será o nosso 6º vídeo sobre a série Sabedoria de Salomão e nós vamos encerrar essa série inicial. Muito obrigado e até mais.